E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Olha só, vamos entrar direto no assunto. Hoje, a gente vai desvendar nada menos que as engrenagens ocultas do universo, o karma. Baseando nossa análise na abordagem puramente científica e fenomenal da Anne Besant, a promessa aqui é pegar aquele conceito que às vezes parece místico e transformar tudo numa estrutura lógica que vai fazer total sentido. Vamos lá? Bom, para começar a entender isso direito, muita gente ainda cai na armadilha de achar que o destino é uma espécie de punição divina, né? Aquela coisa de recompensa e castigo vindo de cima. Mas a realidade que a Besant descreve pra gente é muito mais pragmática. Trata-se de uma lei natural de causa e efeito estritamente neutra. Sabe, não tem um juiz cósmico com um martelo na mão ali no céu. É literalmente a pura física do universo reagindo mecanicamente às nossas ações. Então, para a gente organizar nosso raciocínio, o roteiro dessa análise é o seguinte. Primeiro, o karma como lei natural. Depois, as três forças construtoras. Seguido pelos três tipos de karma, aí a gente aborda o peso do karma coletivo e, para fechar, o caminho para a libertação. Entrando na nossa primeira parte, o karma como lei natural, ou a física inescapável da alma. Pensa no seguinte. O universo não funciona na base do acaso. Ele opera com leis rigorosas. Do mesmo jeitinho que a gravidade puxa qualquer objeto para o chão, não importa quem soltou a maçã, o karma atua assim, de forma totalmente implacável, só que nos planos mental e emocional. Ninguém chega e simplesmente diz, hoje vou cancelar a gravidade, certo? Mas olha que sacada incrível. Quando a gente entende como essas regras funcionam, a gente passa a usá-las a nosso favor, para moldar o futuro com uma precisão quase científica. Vamos para a parte 2, as três forças construtoras, como o destino é tecido. E olha, o que é realmente interessante aqui é a aplicação prática disso tudo no nosso dia a dia. Aqui a gente vê a lógica implacável desse sistema operando, quase como se fosse um código de programação invisível. Os nossos estímulos interiores, os inputs, codificam diretamente a nossa realidade exterior, os outputs. Funciona assim. O pensamento que a gente cultiva de forma constante gera o nosso caráter. O desejo, por sua vez, atua como um imã gigante, atraindo as nossas circunstâncias externas. E a ação que a gente toma afeta o mundo e sempre retorna para nós, fisicamente em forma de felicidade ou de sofrimento. E levando isso para a prática, a teoria ganha vida de um jeito fascinante. Por exemplo, cultivar pensamentos de coragem vai literalmente programar um renascimento com caráter absolutamente inabalável. Por outro lado, ficar alimentando desejos puramente egoístas cria um campo magnético pesado que aprisiona a pessoa em ambientes super restritos. A matemática por trás disso é super direta. Causar dor é garantia certa de colher sofrimento físico, enquanto nutrir desejos mais altos e altruístas acaba conectando a gente a oportunidades incrivelmente expansivas. Seguindo em frente, chegamos à parte 3, os três tipos de karma e a linha do tempo do destino. Bom, a primeira classificação clássica do Oriente que temos aqui é o Sanchita Karma, ou karma acumulado. Dá para imaginar o Sanchita como o banco de dados definitivo da nossa alma. É um repositório gigantesco de absolutamente todas as causas geradas em todas as vidas, desde o passado mais remoto, só esperando por uma resolução. É o maior servidor do universo. E o detalhe complicador é, não tem botão para apagar o histórico de navegação. Logo depois, a gente tem o Prarabdha Karma, que podemos chamar de karma maduro. Como seria simplesmente impossível lidar com todo aquele banco de dados infinito de uma só vez, uma pequena porção dele é selecionada. E essa porção é exatamente o que a gente vai vivenciar nesta vida de agora. Sabe aquilo que a gente costuma chamar de destino? Pois é o Prarabdha. É o nosso corpo biológico específico, a família na qual nascemos, as grandes crises inevitáveis pré-programadas para o amadurecimento dessa etapa atual. E aí o ciclo se completa com o Agami Karma. Esse é o karma que está em formação contínua, sendo moldado agorinha mesmo. Ele é a manifestação pura do livre-arbítrio em ação. Cada escolha do dia a dia, cada pequeno pensamento ou atitude injeta energia fresca no sistema, projetando incessantemente como vai ser a arquitetura do futuro. E o que a gente está vendo aqui ilustra de forma brilhante como esses termos em sânscrito se encaixam de forma perfeita na nossa linha do tempo humana. Fica super visual. O Sanchita fica lá no passado, seguro como um cofre. O Prarabdha atua no presente, é o destino se desdobrando no agora, que exige a nossa aceitação. E o Agami aponta direto para o futuro. É a prancheta de desenho onde a gente está usando o livre-arbítrio em tempo real para escrever o que vem pela frente.
Entrando na nossa parte 4, o peso do karma coletivo e os nossos destinos compartilhados. Nenhum indivíduo evolui totalmente sozinho. Vamos parar um segundinho para absorver isso. É uma constatação mecânica muito profunda e verdadeira. A nossa jornada nunca é uma linha reta, solitária, isolada no vazio. Pelo contrário, a evolução de qualquer um de nós está intrinsecamente conectada à teia de evolução de todo mundo ao redor. A Besant explica que o karma individual não fica isolado. Ele acaba se fundindo ao karma de famílias inteiras e até de nações gigantescas. Isso clareia muito o porquê de grandes catástrofes ou eventos históricos complexos acontecerem. As almas que estão ali no meio são magneticamente atraídas para esse epicentro porque elas compartilham uma dívida ou uma necessidade de aprendizado que tem que ser quitada assim, em grupo. É a engrenagem universal operando de forma perfeitamente justa, sabe? Escalonando da experiência de uma única pessoa para a experiência de um continente inteiro. E finalmente chegamos à nossa última sessão, a parte 5, o caminho para a libertação. Afinal de contas, como é possível escapar dessa máquina tão implacável de causa e efeito? Para entender a saída, precisamos olhar para o Sansara, que é justamente essa roda contínua e interminável de renascimentos. Mas presta muita atenção nesse detalhe. O que realmente aprisiona a gente não é o fato de estar agindo aqui no mundo físico. A grande armadilha é invisível. É o nosso magnetismo, o nosso apego emocional aos resultados das coisas que fazemos. Enquanto existia aquele desejo desesperado por uma recompensa, ou aquela versão tremenda de perder alguma coisa, a gente continua soldando correntes pesadas de energia na nossa volta. Então, o ponto crucial aqui, o verdadeiro código de trapaça para burlar e quebrar esse sistema, está na chamada ação desinteressada. Basicamente, é você agir unicamente movido pelo dever ético e por um amor genuíno pela humanidade, sem querer absolutamente nada em troca. Nem status, nem sucesso, nem medo de punição. Quando a gente para de ficar medindo as expectativas sobre o resultado, aquele magnetismo que nos aprisionava é simplesmente desativado. Para amarrar tudo isso que vimos hoje, fica aqui uma provocação para a gente levar para a vida. Se essa premissa fundamental se sustenta, e a mente é de fato a grande arquiteta do amanhã, se são os pensamentos que consolidam o nosso caráter e os desejos que orquestram as circunstâncias ao nosso redor, que futuro monumental e oculto está sendo desenhado agora mesmo pelas intenções que estamos cultivando em silêncio no dia de hoje? A resposta, sem tirar nem pôr, é o rascunho do nosso próprio destino. Pessoal, valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.